Salmo 114. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Versículo 7. Através de extraordinários feitos, o Senhor libertou o seu povo do Egito e o fez passar pelo meio do mar em seco. Êxodo capítulo 14, versículo 16. Sob a liderança de Moisés, os filhos de Israel iniciaram uma santa peregrinação. Ainda que no deserto, o Senhor lhes proveu pão do céu e água da rocha. Deu-lhes o frescor de sua sombra de dia e os aqueceu à noite. Diante dos inimigos pelo caminho, fez de simples escravos guerreiros poderosos, erguendo no meio do seu povo a bandeira da vitória. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Desceu sobre o monte Sinai, de modo que todo o monte tremia grandemente. Êxodo capítulo 19, versículo 18. E deu a Israel os mandamentos da aliança do Senhor com o seu povo. Olhemos agora para o relato de tão sublime livramento e cuidado, como uma ilustração da providência divina nos últimos dias. Bem à nossa frente está o tempo determinado por Deus para o derramamento das 7 últimas pragas, tempo em que Ele livrará a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde 1844, não há mais profecia de períodos ou tempos específicos, senão aquele que Cristo afirmou que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, versículo 36. E diante do risco de seus discípulos perderem o foco no que realmente importa que busquemos, Ele também nos deixou a áurea advertência. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. A preparação para que estejamos prontos para receber o nosso Senhor e Salvador deve ser diária e constante. Foi por sua rebeldia e falta de consagração que os filhos de Israel acrescentaram 40 anos à sua jornada no deserto. Não era propósito de Deus que fosse assim. Canaã estava às portas daquela geração, mas não souberam aproveitar o tempo da oportunidade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. E tudo o que puderam ver da terra prometida foram alguns frutos como prova da promessa divina. Números capítulo 13, versículo 23. Oxalá não façamos parte de uma geração de cristãos incrédulos que adiam a vinda do Senhor, mas que, guiados pelo Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14, como Josué e Calebe, lideremos a geração que está pronta para a concretização da gloriosa promessa. É tempo, amados, de abandonarmos a síndrome de um Pedro não convertido, olhando para a agitação do mar deste mundo, Mateus capítulo 14, versículo 30, e declararmos e vivermos como um Pedro convertido. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. É tempo de perguntarmos a nós mesmos: estou eu suficientemente ativo, testificando de Cristo, de modo que Deus me possa usar em breve durante as maravilhosas manifestações dos milagres pentecostais dos dias finais e na iluminação da terra inteira, com a última e gloriosa mensagem de admoestação? Fernando Chais, A Vitória da Igreja na Crise Final, página 17. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel capítulo 2, versículo 1. Vigiemos
e oremos. Bom dia, atalaias do Senhor. Desafio da semana. Como anda a sua comunhão diária? O Senhor nos chama para encontrá-lo no silêncio das primeiras horas da manhã. Aceitaremos o seu convite de graça? Rosana Garcia Barros.